Hoje eu quero falar sobre uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. Uma página de masculinidade chamada Fúria e Tradição fez uma coisa que não é coisa de homem. O que esse homem fez com uma moça cristã é um negócio horrível. E neste vídeo eu quero lhe mostrar que a cura para o feminismo não está nos movimentos de masculinidade de bar que a gente vê por aí. Os movimentos de masculinidade estereotipada. A cura para o feminismo não é red pill, é cristianismo. Na realidade, a cura para tudo está em Cristo. A cura para a esquerda não é conservadorismo, é cristianismo. A cura para o socialismo não é o liberalismo, é o cristianismo. Muitas vezes nós consertamos os erros do mundo com outros erros. São apenas erros diferentes, mas são erros. Não temos que buscar no Egito, no mundo, a solução para os problemas. Conservadorismo, liberalismo, psicologia, Olavo de Carvalho. Não é aí que está a solução para os nossos problemas. Curta, comente e se inscreva. Bora para mais um vídeo. Esse homem da página Fúria e Tradição fez um vídeo. O título do vídeo: Deu para todo mundo. Na minha vez, quer esperar casar. A igreja se tornou um local para zerar a quilometragem. Ele vai criticar uma moça cristã que no passado namorou um rapaz, enquanto ela ainda não era cristã. E ele vai criticá-la por conta de sua piedade atual. Porque agora ela é contra o sexo antes do casamento. Ela fala sobre se vestir de maneira modesta. E ele está indignado com isso. E ele começa o vídeo assim: o que mais tem é mulher que rodou na mão de todo mundo. Mas na sua vez, ela quer ser pura. Todo mundo já passou por essa experiência. Eu já passei. É como eu falo, o Red Pill, o movimento Red Pill, é feminismo do avesso. Feministas tiveram experiências ruins com homens. Logo, nenhum homem presta. Red Pill, homens tiveram experiências ruins com mulheres. Logo, nenhuma mulher presta. E ele continua: acredito na conversão, mas não acredito naqueles que saíram da perversão para a super santidade e organiza a vida de uma forma julgadora. O que mudou não foi uma conversão sincera, o que mudou é a forma de ganhar dinheiro e conseguir ter status. Antes, lucrava se entregando a todos. Agora, dando uma de super santa. E aí, uma coisa interessante, ele para o conteúdo para fazer um comercial. Ou seja, para receber dinheiro através de sua página, que é sobre moralidade. Na hora do patrocínio, ele diz explicitamente assim, ó: o objetivo do meu vídeo é de formar moralmente. Ele criticou a moça cristã por lucrar vendendo um discurso de moralidade. E aí ele faz um comercial onde ele está lucrando com seu discurso sobre moralidade. No minuto 23, ele faz outra propaganda. A partir do minuto 24, ele convida a participar do grupo exclusivo no YouTube. Ou seja, conteúdo que só receberá se pagar. Apesar de ser bastante propaganda, coisa que eu não vejo tanto assim, não teria problema em receber pelo seu trabalho. Fazer até 3 propagandas como ele fez. Mas porque digno é o trabalhador do seu sustento. O problema é a hipocrisia. O problema é ter 2 pesos e 2 medidas. Afinal de contas, todo moralista é hipócrita. Lembra de Jesus falando sobre os fariseus, que eram os moralistas da época? Segunda coisa a se dizer é que não apenas hipócrita, ele é bem mentiroso. O título do vídeo é Deu para todo mundo. Tem a foto da moça cristã. A moça, no próprio vídeo em que ele passa no canal, ela declara que ela namorou apenas com uma pessoa e diz que quem afirma que ela namorou com todo mundo está mentindo, é boca do diabo. E ele então passa a criticar a moça. Esse cara não merece a chance de redenção que você mereceu? Ora, mas ela se arrependeu. Ela parou. O rapaz continua mentindo. E veja, o cara está comentando o vídeo da moça, em que a moça diz: só tive um namorado. Mesmo assim, a thumb do vídeo é deu para todo mundo. Eu não consigo pensar em canalice maior do que essa. E o cara diz que é cristão. Isso aqui é anticristão. É falso testemunho. E tem mais. A essência do evangelho é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que um Paulo assassino de crente se torna o maior evangelista de todos os tempos. Imagine esse homem falando para Paulo: eu até acredito na conversão, mas não acredito em alguém que matava cristão e agora sai com essa posição julgadora, chamando mestres de cães, criticando os ídolos. A graça é justamente isto. Somos podres e Cristo nos perdoou, nos redimiu, nos fez novas criaturas. E aqueles que não foram tão fundo na lama entendem que não foram pela graça. Como disse John Bradford, ao ver um bandido que caminhava para a pena de morte: aí vai John Bradford, se não fosse a graça de Deus. E eu não estou aqui dizendo que a perversão sexual não é problemática. Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre mulheres que dormiram com trocentos homens, como que se torna tão difícil a vida depois. Em Cristo Jesus eu creio que é possível superar, mas não tem como negar que há uma dificuldade muito grande. Acho plenamente normal. O rapaz, ele se conservou virgem e ele fala: quero uma moça como eu quero uma moça virgem como eu. Sem problema algum. A gente não está criticando isso. Nós só estamos falando da hipocrisia, da desumanidade, da crueldade. Tem um trecho do vídeo que ele diz assim: as igrejas exaltam moças rodadas,
Mas aquela que é boa, que nunca fez nada de errado, esse pastor não exalta. Primeiro, eu creio que exalta sim. Exalta o Cristo que preservou essa menina, claro que exalta. Mas é interessante como que essa fala dele é extremamente idêntica à fala do irmão mais velho, que lembra a falsa religião, a religião legalista. Lembra? O filho pródigo saiu, perdeu tudo, depois voltou e o pai deu um anel para ele e fez uma festa. Lembra o que o irmão mais velho, se achava bom, disse? Eu estou aqui há tanto tempo, nunca desobedeci uma ordem tua, mas o Senhor exaltou, deu um anel e fez festa para este perdido. O fariseu é aquele que acha que é bom por si. Não crê na conversão alheia. Só ele é bom. E os fariseus que se achavam santos, eles mataram Jesus. Assim como muitos estão aqui, ó, trucidando meninas. Portanto, isso não é coisa de homem. Você não precisa de mais testosterona, você precisa de caráter. E isso aqui, gente, retrata muito de movimentos de masculinidade, né, que você ouve. Eu já entrei nas páginas e você fica vendo os comentários. Eles falam que não estamos dizendo que as mulheres não prestam. Os comentários são terríveis. Não é, ó, tem esse tipo de mulher aqui, isso aqui é errado. Não é isso, não. É de maneira mais geral mesmo. A mulher de hoje, não sei o que lá e por aí vai. É um negócio terrível. Você percebe um repúdio à mulher em si. Não fazem a separação, mulher ruim e boas mulheres. Então, isso aqui retrata, assim, muitos dos movimentos de masculinidade, que é uma resposta pagã para um problema pagão, o feminismo. Traz aquela masculinidade estereotipada. De fato, a masculinidade precisa ser restaurada porque foi aniquilada em muitos por conta do feminismo. Mas isso aqui que a gente ouve é muito de masculinidade estereotipada. Eu vou dar um exemplo que eu estou querendo dizer. Isso aqui é a página dele, do Fúria e Tradição. Tá vendo? Isso aqui é o exemplo de macho. É o 007. Tá vendo? Já assistiu esse filme? Esse cara aqui no filme é um descontrolado, irado, sem controle, dorme com uma mulher por noite. É um cara que enfrenta todo mundo, não é porque ele tem a virtude da coragem, não. Ele é órfão, ele é problemático, tá doido pra morrer. Então, esse cara, esse é o símbolo de masculinidade, porque ele tem a cara braba, né? Porque ele é bom de porrada. Meu Deus. E aí ele continua. Veja o que ele diz aqui. Fale como homem. Também acho, tem que falar como homem, mas o que é falar como homem? Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Se ele quer ir ao banheiro, o homem não deve dizer que quer fazer xixi. Deve apenas dizer que quer mijar. É que fazer xixi é um negócio meio infantil mesmo. Mas fala, não, vou ao banheiro, só, pronto. Mijar, olha o linguajar. Olha, é verdade, Jesus ele teve uma linguagem pesada. Homens às vezes precisam ter uma linguagem pesada. Em que sentido? Jesus usou adjetivos pesados para falar com os fariseus. Por que tem hora que é necessário esse linguajar pesado? Chamou de cobra, de cães? Pois não chamar as coisas pelo nome é diminuir a sua gravidade. Agora, entre homens, você não se parece com um ogro. Homem já. Aí você é feminino? Pelo amor de Deus. É muita insegurança isso aí. Quem tem que ficar o tempo todo com cara de mal, cara de bravo. Não é homem, é inseguro. É engraçado, aqui está esse exemplo aqui do 007. Esse cara que não é exemplo de masculinidade bíblica nem aqui nem na China. Muitas vezes essas páginas de masculinidade também colocam lá aquele cara do Pink Blinders, acho que é esse o nome. Já viram? Deixa eu até colocar, ver se eu acho aqui pra vocês aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Blinders. Esse cara aqui, o cara é um bandido. Vou mostrar aqui. Esse cara aqui é um bandido. Aí esse cara é exemplo de masculinidade. Bandido. Meu Deus. Estão restaurando a masculinidade no lugar errado. O que a Bíblia diz que é masculinidade? Por exemplo, definido mesmo na Bíblia, o homem lidera. E essa liderança é feita em serviço. O homem é provedor. Provedor. Então, o que define a masculinidade não é que você é um imbecil, com cara de bandido e linguagem chula. E outra, onde essa galera braba estava na hora da pandemia? Com o rabinho entre as pernas. Onde estavam para liderar, para proteger todo mundo? Na nossa igreja aqui, a gente abriu a igreja. E homens lá até mais pacatos estavam lá, prestando culto. Não tinha cara de bandido assim, não fala eu vou mijar. Mas estavam lá, dispostos a serem presos e proteger sua casa. Esaú e Jacó é um bom exemplo de estereótipos de masculinidade. Esaú era guerreiro e peludo. Jacó era lisinho, pacato e gostava de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Também não sou pacato, mas Jacó era. Em nenhum momento se diz que ele era feminino. Jacó era líder na sua casa. Quando ele voltou para casa,
Ele liderou sua família, protegeu suas esposas ao enfrentar o seu irmão. Ele foi homem, mesmo não tendo pelo e gostando de cozinhar. Ele liderou, porque a liderança, e liderança servil, é definida na Bíblia como função masculina. A ideia de ser provedor também tem uma pregação inteira aqui sobre isso. Agora, ser mal educado não é sinônimo de masculinidade. Eu acho que eu vou gravar um vídeo aqui só falando sobre isso, masculinidade estereotipada. É isso que nós temos que entender. A resposta ao feminismo, o movimento de ímpio, não é outro movimento de ímpio. A resposta é cristianismo, é o genuíno evangelho, é Cristo em nós. A moralidade sem Cristo é farisaísmo. E farisaísmo mata. Os fariseus defendiam a moral. Lembra? Tinha lá aqueles homens pervertidos, que não se queriam se arrepender. Isso aqui é contrário a Deus. Mas havia também os fariseus, que falavam da moral. E eram inimigos da fé cristã. Inimigos até piores. Os fariseus defendiam a moral, mas a moral sem a graça de Jesus é hipócrita, é insensível, é cruel e matou Jesus. Temos que entender que tudo de ruim produzido pelo mundo não será consertado com outro movimento que aparentemente tem elementos cristãos, mas é produzido por ímpios também. Vamos lá. Exemplo. O socialismo é uma desgraça, mas não é o liberalismo que vai consertar, apesar de existir alguns pontos ali de contato com a fé cristã. Não. A cura para o socialismo é o cristianismo. Pense no liberalismo. O coletivismo socialista deu errado. Então se foca no individualismo. E aí, como disse Adam Smith, o padeiro, pensando apenas em si, faz o bem ao outro. Essa seria a mão invisível do mercado, onde, sendo egoísta, o homem acaba fazendo o bem ao outro. Pensando apenas no seu próprio interesse, ele faz bem ao próximo. Mentira! É pensando justamente apenas em si, no seu próprio lucro, que o capitalista cresce, cria um monopólio e depois ele acaba com o livre mercado. Na minha opinião, o livre mercado é uma boa coisa. Mas está vendo esse ideal aqui dos liberais? Não, apenas pensando em si mesmo, ele vai produzir o bem ao outro. Não, pensando nele mesmo, esse cara, através do livre mercado, cresce, cria um monopólio e acaba com o livre mercado. É pensando apenas em si mesmo que a indústria farmacêutica nos Estados Unidos vendeu remédios que viciaram toda uma população. Há um seriado na Netflix que conta isso, Império da Dor. Eu fiz um vídeo aqui sobre esse seriado, assista. E pensando apenas em si mesmo, no lucro, uma empresa chamada DuPont, acho que esse é o nome da empresa, faz tempo que eu assisti esse filme, essa empresa contaminou a água e matou e adoentou várias cidades. O individualismo também torna as pessoas insensíveis ao sofrimento alheio, ao que é contrário à fé cristã. Como disse, você encontra alguma semente de verdade no liberalismo. Ora, você encontra sementes de verdade até nas coisas mais doidas, mas sem a fé cristã, a liberdade proposta acaba se tornando escravidão. E o próprio livre mercado, que é uma coisa boa, é destruído. Então nós não temos que buscar na psicologia, nas fontes mundanas, no Olavo de Carvalho, no conservadorismo, apesar de também ter elementos ali que têm a ver com a nossa fé, mas todos esses movimentos são ideologias. A solução para tudo está em Cristo. Você não lembra do que Jesus disse? Quem não é por mim é contra mim? Que o homem ele é inimigo de Deus? Lá em Romanos, Paulo diz isso. Pode da mesma fonte jorrar o que é amargo e o que é doce? O ímpio é retratado como inimigo de Deus, o coração dele é inclinado ao mal. Ele não tem o Espírito Santo sobre ele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ímpios não têm isso. O que a igreja precisa entender é isso. Que ímpios podem até acertar em uma ou outra questão, mas eles estão essencialmente errados, estão sempre lutando contra Deus, como Paulo disse. Israel não foi advertido sobre buscar ajuda no Egito? O Salmo 1 não diz que não devemos seguir o conselho dos ímpios? Ao longo da história, os grandes problemas da igreja não têm justamente a ver com ideias que gente como Agostinho, que era um gênio, retirou de Platão, como uma perspectiva negativa em relação, por exemplo, à matéria. Por isso, a perspectiva sobre o dinheiro era ruim, sobre o casamento era ruim. Isso moldou a Idade Média. Toda a solução dada pelo homem, a parte da revelação bíblica, ainda que tenha elementos de verdade, será sempre um remédio igual ou pior do que a doença. O homem está sempre saindo de um buraco e caindo em um abismo. Eu lembro da Segunda Guerra Mundial, alguns países lá na Europa, o nazismo dominava. E aí saiu o nazismo. Agora estamos livres. E aí o comunismo começou a dominar. Foi pior ainda. Essa é a situação do homem sem Deus. Tem um problema e ele cria uma solução para esse problema, que lá na frente se mostra um problema às vezes igual ou ainda pior. Porque a sabedoria deste mundo, disse Paulo, é louca. Louca. Não ande no conselho do ímpio. E os cristãos reformados, por exemplo, muitas vezes até usam a graça comum como desculpa para inserir todo tipo de ídolo pagão na casa de Deus, que com o tempo ocupa o lugar do Senhor. E aí você tem lá uma carcaça evangélica, mas por dentro é um ídolo pagão. Por fora parece cristão, mas por dentro é paganismo. Paganismo com verniz evangélico. Para encerrar,
O autor de Visões e Ilusões Políticas chama liberalismo, socialismo, conservadorismo de ideologias. E uma ideologia é uma cosmovisão à parte da Escritura. É uma maneira de enxergar o mundo fora da Escritura, que tem sempre um ídolo que dá fundamento a ela. Essa é a definição dele e eu concordo com ele. Então, uma lei como vista em Israel, de que as espigas que caíam por si mesmas, elas deveriam ser deixadas para o pobre, ou seja, o governo interferindo na propriedade, dizendo, olha, isso aqui você vai deixar para o pobre. De acordo com ele, está errado. Porque fere a minha liberdade, a minha propriedade, ela é minha. Ora, para dizer, você pode fazer o que você quiser com a sua vida, com a sua propriedade, e ninguém tem nada a ver com isso, você precisa partir de um pressuposto. Qual? O homem é uma espécie de Deus. Essa terra aqui é minha, eu a conquistei. Logo eu não devo nada a ninguém, eu fiz a mim mesmo. Ou a natureza me fez. Isso é um ídolo. Porque você foi criado por Deus. A terra não é sua, ela já estava aqui. E se a terra é dele, meu mundo, minhas regras, diz o Senhor. Sendo assim, é importante entender, a minha religião é Cristo e a minha posição política é Cristo também. Você é conservador ou de esquerda? Eu sou cristão. Você é feminista ou red pill? Eu sou cristão. A minha posição religiosa é cristã e tudo mais para mim é fruto de minha posição religiosa, pois minha fé não é apenas um caminho que me leva para o céu, mas uma cosmovisão que me faz interpretar toda a realidade. O feminismo de fato lutou contra a masculinidade, mas muitos estão restaurando isso voltando ao bar. Nós deveríamos voltar à Bíblia. É isso, assista a minha série sobre casamento, em que eu falo um pouco aí sobre as definições de cada um, do homem e da mulher. E nessa questão aqui também de ter uma perspectiva cristã acerca de toda a realidade, eu tenho um curso chamado Mente Cristã que a gente está fazendo ao vivo. O link está aqui embaixo. É isso aí. Deixe seu comentário, Deus abençoe, até o próximo vídeo.